em diferentes maneiras. Temos os rios, animais, fauna, flora. Temos humanos que cobrem todo o globo. Temos diferentes raças, diferentes nacionalidades, grupos étnicos. Todas essas coisas vêm de um nível espiritual. E poderíamos dizer o mesmo sobre todas as coisas do nosso mundo, assim como os lagos, continentes, os rios. Tudo isso vem de uma raiz espiritual. E da mesma maneira, graças a essas forças do mundo superior que aparecem no nosso mundo, isto se manifesta com todas as coisas, como nós vemos no nosso mundo. Nesse pequeno sistema, e também a lua, estrelas, a terra, e tudo que está na terra. E, bom, na Kabbalah explica essas coisas de uma maneira muito precisa. E também lá de Marte e as outras energias da galáxia. Por exemplo, o Zohar fala de coisas que talvez se revelem depois, no futuro. Mas, em geral, a geografia, assim como a astronomia, tudo está escrito na Kabbalah. E mais ainda, na paleontologia, antropologia, nós podemos encontrar raízes em todos os temas, nos livros cabalísticos. Não é novo como o sol, porque tudo descende do mundo e da sua raiz superior. Porque na raiz é somente uma escolha nessas forças, então esse mundo é somente uma manifestação dessas forças. E isso se trata toda a geografia, então se eu entendi corretamente, a Kabbalah, disse o aluno, as 10 sefirot são como uma interação entre as forças. O mundo espiritual, que o nosso mundo se descreve como os bosques, os rios e tudo. O Rav responde: eu estou falando daquilo que eu vejo nesse mundo, nesse instante. E por isso se chama esse estado deste mundo. Então o ponto não é por que eu interpreto, porque senão como. A maneira na qual isso funciona é porque é um reflexo da interação de forças no mundo superior. E podemos dizê-lo de uma maneira mais simples, tudo que vemos no nosso mundo são reflexos das forças do mundo superior e por isso podemos descrevê-las, o entrevistador. Então, qual é a fonte, a raiz espiritual? O bosque, os rios, onde está essa raiz? O que isso se chama? O Rav. Eu não sei, é uma propriedade particular. Que são muitas forças que estão unidas uma com a outra. Uma delas é Binah, um atributo de outorgamento, de doação, e em vez disso vemos todo tipo de animais que são Malhut, ele até Binah, ele depende de Binah durante sua vida. Eles estão forçando a Binah a chegar a Keter e receber um tipo de luz, e essa luz em Binah e dentro de Binah cria uma ação que como resultado traz a vida. Tudo na água, por isso que todos saem de Binah. Então, e isso vem a Malhut, que é a razão pela que todas as criaturas saíram da água.
a Terra. E assim começaram assim a dispersar-se. É uma interação entre Malhut e Binah, entrevistador. Então, e mais essa figura. Sim, o Ravi diz, se vê o mundo e vão poder ver que atributos espirituais controlam, que objetos, que aspectos. E como as razões dessas ações, nesses objetos também influenciam as raízes espirituais. Então, disse o entrevistador, então montanhas selvagens, né? Sim, também aprendemos isso antes. Vocês podem abrir o livro do Zohar e todas essas coisas estão descritas aí, desde que a Terra é redonda. Bom, há 500 anos já queimaram uma pessoa por isso. Então a pergunta é, qual é a raiz espiritual dessas coisas? As montanhas, os ares e o Ravi. Isto vem dessas duas forças, Malhut e Binah. Or Chokhmah, Or Hassadim, as propriedades de otorgamento e de recepção. E de todos esses estados vêm essas projeções ao nosso mundo. E não necessitamos nada mais. E temos forças que existem em otorgamento e em recepção. E essa atrai todas as oportunidades e qualidades inerte, vegetativa e animada. São muito interessantes, são duas forças são muito distintas. O Ravi na natureza, nada é tudo positivo e negativo. E o que, de ponto de vista de Kabbalah, quem é a primeira matéria, a primeira substância? Substância. E quando a pessoa começa a sentir que há algo, e o moderador. E qual é essa teoria que sugere que a Kabbalah apareceu em todo o universo, em todo o mundo? O Ravi diz, tudo que nós descobrimos porque as forças superiores estão sendo refletidas dentro de nós. E desenha em nossa mente todas essas coisas, esse mapa que nós vemos. E não há nada realmente fora de nós. É algo bastante subjetivo. O moderador disse. Então é um pouco... Bom, o Ravi disse. De alguns milhares de anos atrás ocorreu isso, a evolução, e logo se dispersaram. E é assim que o universo é eterno, é uma teoria bastante recente, mas este universo, no início tinham diferentes de cabalistas que simplesmente são maneiras de explicar algo de alguma maneira mais simples, mas realmente todo o mundo está oculto dentro do homem. E sem isso, nem sequer podemos dizer se há mundos, ocultamentos e nada. Moderador. Falamos dessa geografia e que cidades e que países? O Ravi diz, ok, eu vou explicar. Esse é o assunto. O ano espiritual está composto de 7 sefirot, Hagar Mirim. E, portanto, há um grupo que existe, que saiu das 70 nações, 70 porque cada uma dessas sefirot consiste de 10 subsefirot, e aqueles
que são separados dessas 70 nações para elevar-se por cima desses mesmos, doar ao Criador, chamado Yasharkel, direto ao Criador, direto a Ele. E esse é como se chama esse grupo. E outros chamam esse nome, Yasharkel, Israel, mas realmente não é uma nação. É uma união entre pessoas de diferentes nações que foram separados na Babilônia. E nessas 70 nações que existiam nesse momento, entretanto, essas 70 nações se dispersaram por todo mundo, inclusive agora não podemos dizer quem são. Eles escrevem sobre isso no seu livro de história, e é possível lê-lo hoje em dia, mas a coisa que agora escreve de acordo com o seu tempo. E nós estamos falando do segundo ciclo de nossa era. Que é bastante diferente, é distinto. E agora nessas 70 nações, teriam 70 nações algum tipo de similaridade com a de hoje em dia? O Rabi diz, não são 70 nações de maneira pura e clara. Não estão misturados. E no nível de Babilônia, eles saíram porque tinha um grande ego, e isso se dispersou em diferentes lugares. Em cada nação, em cada grupo, foram atraídos até um lugar na Terra que correspondia às suas características na alma. E então ocorreram diferentes tipos de coisas que se foram de um lado para o outro e voltaram a sentar-se. Então não há uma nação pura. Olha os gregos, os romanos, os egípcios, por exemplo, eles não são os mesmos. As nações que existiam então. Então vejamos as 5 sefirotes, em alguns lugares em Israel, cada um corresponde a uma sefirá. Sim, existem, o Rabi diz. E isso existe somente porque temos a Israel e que relacionamos a geografia de Israel com sua raiz espiritual, e temos até um livro sobre isso. Então todos de Keter, Jerusalém é Zerampim, Jordânia é o que conecta Jerusalém, e Tiberet é Miná, e Zemarro. Bom, e essas qualidades falam de das marcas da geografia. E quando você for a esses lugares, você sentirá algo, alguma força espiritual? Perguntou o aluno. O Rabi, sim. E há lugares em que a pessoa muda de um lugar para outro, e qualquer pessoa pode sentir isso, ou somente cabalistas? O Rabi diz, bom, cabalistas podem sentir e algumas pessoas também podem sentir. Depende do nosso avanço, pergunta o aluno. O Rabi diz, esse é um mundo, existe um mapa aberto no nosso mundo. Você sente certa sensação sobre isso, então vocês podem saber onde estão os seus medicados. E tem outra pergunta sobre a natureza. Como é que a raiz das águas salgadas diferenciam das águas doces? O Rabi, ok. Vou explicar. Olha, o sal é Malhut, a água doce é Biná. Então a mistura de água de Biná, Malhut e Biná cria vida. Malhut se eleva a Biná da mesma maneira que Biná abaixa em Malhut. E a vida é essa diferença entre a vida superior e a vida inferior. Então, como explico agora? A água salgada é Biná, que recebeu uma qualidade especial de Malhut.
E, geralmente falando, água salgada, há muita pouca água fresca no mundo. Passou por diferentes filtros, um ou outro. Pode ser destilada. E há sistemas que podem balancear as qualidades de Binah e Malhut. Mas, em geral, tanto a água fresca quanto a água doce ou salgada, uma está mais em Malhut e outra está mais em Binah. Na geografia temos isso, ou nós chamamos de um mar morto. Nós temos um mar que tem mais sal e acima temos Kinneret da Galileia. E como se diz, o Rabi diz, como é alimentado do alto, então é porque ele está cheio de água aqui e basicamente vem dos céus chega ao Mar Morto, que é o ponto mais baixo do mundo, e todo sal da terra vai até esse ponto. Por isso que toda a água que chega a esse ponto, toda a água fresca de Kinneret, se volta salgada. A água salgada por si mesma se voltou a salgada porque misturou com o sal que existia nesse oco que se chamava Mar Morto. Porque o Mar Morto, na realidade, existe como um oco da terra que está preenchido de sal. Por isso que a água que termina aí não é a mesma água que tem nos mares. O mesmo sal dos mares. Realmente é algo muito próprio, local, uma questão física muito especial nesse lugar. O Rabi disse, vamos falar de um monte de coisas físicas que envolvem a natureza, o Bahá Sulam e a geração. Há 30 milhões de anos de resfriamento, acalcamento do terra. O que se refere a esses 30 milhões? O Rabi diz, você refere nessas sensações, nossa percepção, o tempo, o estado, que existem essas coisas que não se criaram instantaneamente de golpe, senão que se criaram em integração e oposição das forças de calor e frio. Quer dizer, mais e menos. E até que chegaram a certo denominador comum. Então, na Terra, esse grande fogo que estava ardendo, onde todos os elementos da tabela periódica estavam sendo cozidos e basicamente por cima dessa pequena capa que nos separa do inferno que estava queimando aí dentro. Moderador, me parece que houve um cabalista anterior a Baruch Sulam que escreveu sobre isso. Rabi, as pessoas que não sabiam Baruch Sulam eram um cabalista do século XX. Então nós estamos em estado que nós temos que começar a corrigir o mundo e podemos levar isso ao fim da correção, e por isso que a ele se deu essa linguagem. Essa linguagem é acessível a ele, então ele escrever isso. Fez coisas, desastres naturais, como e o meu equivalência espiritual, o Rabi disse, esses são distúrbios, como vulcões e terremotos. São desequilíbrios dentro da natureza e nós estamos cozinhando isso. A natureza tem que estar em equilíbrio completo. Quando nós atuamos corretamente, então veríamos as coisas de uma forma totalmente diferente no mundo. Veríamos 4 estações, em que cada coisa segue a outra de uma maneira precisa e equilibrada, e nada seria inundado, se inundaria, uma coisa ou outra. E assim as qualidades tão claras como verão, inverno e outras qualidades intermediárias.
e entre nós nos comportaríamos de maneira correta e tudo isso estaria muito equilibrado e não sentiríamos essas carências da natureza. Nós sentiríamos que a natureza está atuando de maneira aberrante. E isso quer dizer que todos os cataclismos são ocasionados pela pessoa? São desequilíbrios. Nós estamos acima dessa grande cadeia. E o animado está na base. Então, resulta que, inclusive quando nós vamos a esse mal de uma maneira muito sutil, isso já tem uma influência muito grande nos inferiores. O moderador, do que é a influência da lua nas marés? Lua, maré, maré, lua. Bom, há coisas que... A lua é como uma sombra da Terra, essa parte da Terra que tem que estar fora da Terra para equilibrá-la. A Kabbalah descreve sobre isso, e descreve a natureza desse satélite. E assim é como tem que ser, é por isso que as fases da Lua estão correlacionadas com a fase do Sol. E é por isso que o Sol está entre a Terra e a Lua. E assim, sem a Lua seria impossível a Terra. E é por isso que nós necessitamos desse satélite. Aí a ciência diz também, mas basicamente nós temos que ver a Lua, o Sol e a Terra. E o Sol está relacionado a Keter e a Lua está relacionada a Binah e a Terra está relacionada a Malhut. E uma vez mais nós temos esse trio, Keter, Binah e Malhut. Por que nós temos que ter esses planetas, essas estrelas? E por que são redondas? Por que não são quadradas? Elas não são perfeitamente redondas, disse o Rav, porque toda a natureza é essencialmente tem uma tendência a ser redonda em sua forma, porque essa é a forma espiritual e física, porque implica equilíbrio entre todas as suas partes. Não tem que ser realmente uma forma circular física, mas se a natureza está incluída numa estrutura que pode ser similar ao Criador, a palavra Domé, então tudo isso constitui uma esfera ideal. Então, somente nesse caso, nesse mundo, nessas coordenadas, nós podemos ver o equilíbrio completo entre todas as forças. Falando de planetas, disse o moderador, nós poderíamos dizer que cada planeta está sendo influenciado pela sua própria fonte espiritual, em que a raiz espiritual que influencia as pessoas, o Rav disse sim, isso é totalmente certo. E com relação ao sistema solar, o Rav, eu não sei, eu não me preparo para esse tipo de lições. E se parece que deveria ter me preparado, eu poderia trazer quadros, diagramas que foram escritos nesses livros milhões de anos, há uns 800 anos. Então, todas essas tabelas da Terra, da Lua, Vênus, Marte, todas as estrelas do céu, esses desenhos têm centenas de anos. E mais ainda, no calendário, esteve baseado nisto. Neste calendário, necessita ser organizado o mundo de alguma maneira. Até milhões de anos, muitos milhões de anos, e cada ano, ao mesmo tempo, no ano há festas especiais, eventos especiais, e luas cheias, eclipses.
eclipses solares, lunares, todo tipo de coisa está ocorrendo do ponto de vista cósmico. Dias especiais, festas especiais. E isso são coisas que são várias e válidas por muitos anos no futuro. Os cabalistas criaram isso 800 anos atrás, ou inclusive mais de anos. E essas confusões no calendário, mas eles exercem como um relógio. É como que ano, quando ocorrerá o quê, que festa, como que podem haver alguns status. Por exemplo, pode haver uma festa que somente se levará na primeira dia da semana ou 4 dias da semana. E isso aqui no calendário nos fala de uma maneira diferente, então isso nos sucederia. Então, sucede quando nós entendemos que as forças superiores que governam esse planeta, começamos a ver como isso é como um calendário eterno. E se temos nossa Lua, o Sol e o calendário muçulmano que está orientado pela Lua, o cristão que está orientado ao Sol. E esse calendário nosso que está orientado tanto ao Sol e à Lua, porque a filosofia de vida na Kabbalah está construída em base à linha média. Pergunta, diz o moderador, qual é a raiz? Desculpem, estamos sem tradução no momento. E o Rav diz, isso depende de como foram criados. Somos seres criados dessa maneira, porque temos Rohma e Binah na nossa cabeça. E de Binah vamos a Tiferet, em trio. E depois Yesod e Malhut. E depois, finalmente, chegamos a Malhut. E essa é a razão porque nós temos essas 3 direções e temos essas 3 dimensões juntas, se teremos o cubo, o quadrado, teremos outra forma dimensional. Isso existe porque Rohma, Binah, Zeramp e Malhut. Ali escreve esse livro, Árvore da Vida. E é por isso que aqui temos 4 partes. Eu vou desenhar agora que tem essa quadra aqui diante de mim. Bom, esse é Rohma, Binah, Zeramp e Malhut. Rohma, Binah, Zeramp e Malhut. А здесь идет получение от Зарампина. И вот в этом 4-угольнике и существуют все элементы всех букв. Entre Rohma e Binah nós temos o passar. E nessa forma de estrutura retangular nós temos todas as letras do alfabeto. Porque todas estão compostas por diferentes influências dessas 4. Isso também tem que ver com os pontos cardeais? Pergunta o entrevistador, o moderador. O Rav Norte é Rohma, Sua, Binah e Zeramp e Malhut está no meio. Há outras explicações com relação a isso. E nada disso existe no mundo espiritual. Somente está aqui para entender um pouco a correlação entre o mundo espiritual. Eu queria que vocês lessem o livro Árvore da Vida e esse desenho de quantas forças aí, projeções dessas forças nesse mundo e como se relacionam. E somente há 2 forças, sim, a recepção e o otorgamento.
e todas as demais combinações entre elas. Então, nós temos esse mundo. Bem, nós falamos de um monte de forças se projeta nesse mundo. O Raio diz, sim, claro, o nosso mundo é somente uma pequena cópia do que existe nesse mundo. E apenas quando a pessoa começa a sentir o mundo superior, ela começa a sentir tudo isso. Então, entrevistador, qual é o seu propósito desse mundo atual? Porque temos que começar a desenvolver de algum lado. É igual um bebê que não sabe onde está, o que está fazendo, precisa existir durante o lado, por outro lado tem que desenvolver. Ele tem que ser desenvolvido e possivelmente fazer algo por sua coisa. E nosso mundo também é a mesma coisa, nós temos que chegar a um estado de correção. Nosso mundo não é uma construção simples, e nós necessitamos aperfeiçoar esse mundo até o fim com todo o nosso ego. Nós temos que lutar contra ele, temos que vencê-lo e anulá-lo. E aí poderemos existir em outra dimensão e sair onde os cabalistas estavam. E todo mundo chegará a isso. E por que nós necessitamos dessas coisas? Pergunta. As pessoas, bem, isso é uma cópia o Rabi diz, isso é uma cópia do mundo espiritual para que vocês agora sejam capazes de corrigir a si mesmos através de uma raiz superior. Vocês não sabem como isso atua nesse mundo, que forças estão influenciando e fazendo. E isso também vocês estão se corrigindo. Em Nova York pergunta, o aluno é considerado constantemente como um animal, um ser humano, por exemplo. Diferentes continentes têm que ver com algumas partes do corpo humano. O Rabi diz, não é isso na Kabbalah. Uma descrição clara disso. Eu creio que sejam especulações. É quando atraímos da América do Sul ou da Rússia, nada disso existe, por exemplo, no mundo espiritual. Há essas 70 nações que existem nesse grande corpo chamado Adão e tem que chegar à conexão correta e na correção e em conexão no mundo espiritual. Não há Estados Unidos ou outros países, porque no mundo espiritual, porque não há raízes espirituais para esses países. Somente recentemente existiram. Então, não havia que ficar fica aí, por exemplo, Síria e Jordânia. Síria e Jordânia, bom, ali explica que há barreiras precisas espirituais. Aqui a Síria, aqui a Jordânia, que é o Líbano, e depois Babel e Babilônia. E isso é com respeito a quando está a distância da terra de Israel, e assim a sequência. Há algum lugar geográfico onde prevaleça uma força negativa ou positiva? Sim, em diferentes lugares do mundo há lugares que há forças, e pelas forças do bem são mais positivas, mais influentes e atuam mais a pessoa. E devo anotar aqui para os nossos amigos que o mais importante é que nós nos unimos e existimos em cima desta com todo tipo de influências, e apesar de todas as maneiras que o espaço possa influenciar, assim que as pessoas têm que levar por cima do seu ego, então se levará por cima da natureza. Não importa de onde esteja e qual é a natureza de circundante.
É assim que a pessoa mais horrível no mundo. Está escrito na terra de Israel que a terra apaga os que vivem nele. Então é uma terra não é frutífera, é somente frutífera para aqueles que se conectam entre eles. Então eles recebem a força de vida, mas os que não se conectam, então essa terra mesmo devora e rejeita os que vivem nela. E essa é a forma que eu não recomendo, que querem com essas histórias de geografia, e isso é porque nós nos desconectamos entre nós, então nós sobrepomos a todos os tipos de problemas e essas forças especiais começam a atuar para nós. Todas essas forças, misticismos e profetas e essas pessoas que buscam essas forças nesse mundo, não prestem atenção. Quando vocês se conectam, quando vocês se unem, vocês se elevarão milhões e milhões de vezes a níveis muito mais poderosos que essas forças físicas. O moderador. Há um fenômeno físico quando dizemos que os átomos se unem em uma variedade de matéria que se manifesta. O que ocorre quando as pessoas se unem? Aparece outro tipo de matéria? O Rav diz, aparece um novo nível de existência. Quando as pessoas se unem e começam a trabalhar juntos para estabelecer uma união entre eles, chegam a uma condição em que há um novo nível de existência para eles e sentirão que são pessoas, simplesmente pessoas não que são aquelas pessoas que criaram um vaso espiritual especial e que sentirão um mundo especial e que o Criador é uma nova força que estará entre eles. Igual e complexo, porque há muitos tipos de fenômenos que ocorrem no nível espiritual, igual como nas pessoas, o Rav-Sim. E há todos os níveis, inanimado, vegetal, animado e falante. E há todas as relações, igual o corpo humano que está composto por esses 4 níveis também. E assim é como nós revelamos essa nova realidade. Pergunta: se há águas provém de otorgamento, o que há nas montanhas? Que passa assim se não vou às montanhas? Quem recebe isso? Eu não vou contestar essas perguntas. Eu digo adiantado que eles querem saber o que há. Existem as cartas de tarô que me fez dessa maneira, olhando o norte, que significa isso, se eu vou à minha esquerda, se eu estou indo no banho, de que maneira eu tenho que sentar. Desculpe a minha linguagem, mas todas essas coisas estão escritas e essas coisas. Bom, e pessoas sábias que escreveram isso, mas na verdade eu lhes recomendo que ignoremos isso. É uma perca de tempo. As 4 raças, disse o moderador, tem a ver com as letras de Havaiá. O Rav disse sim, isso está distribuído pelas 4 fases da luz, mas realmente é algo imaterial, porque para fazer uma correção, todos necessitamos conectar-nos. Não podemos ter um Patsuf, quer dizer, um sistema que funcione corretamente, no qual o Criador se revele, senão que temos uma conexão universal entre todas as partes. Então não podemos simplesmente remover alguém negro, roxo, vermelho, amarelo, branco. Todos estão falando disso, nós estamos falando de energias e falando do nosso mundo e há outros tipos de vidas. O que diz a Kabbalah sobre isso? O Rav diz: não há outras formas de vida em nenhum outro lugar do mundo, do universo, dessa forma de vida. Nós somos únicos neste mundo. Somos mais
malvados. Então temos que nos conectar e temos que chegar a essa forma mínima comum, esse denominador comum e elevá-lo sim à evolução. Então todo o universo desaparece. Vocês entrarão em nível de forças ao invés de estarem neste mundo material. Вам такое тут надо рассказать, и есть что говорить. Но это все не имеет отношения к нашему... Amigos, por favor, entendam isso corretamente. Há muito que pode ser dito, mas nada tem nada a ver com o nosso trabalho. Não estou falando disso porque vai os confundir, não porque eu quero ocultar-lhes algo. Os vai confundir. Eu não digo nada disso a outras pessoas, porque quando vocês começam a revelar o mundo superior, irão começar a revelar muitas qualidades nesse mundo. Ainda que os cabalistas sabiam que 3.000 anos atrás que a Terra era redonda e a Lua era redonda, o Sol redondo, e como se moviam, e um ao outro, e agora o que sucediam com elas. E tudo está no livro Zohar. Abram linha aqui nesse ponto. Há muitas coisas nesse mundo. E para que necessitamos? Para que depois possa dizer que hoje eu sei algo que outro não sabe? Não. Isso não vai impressionar as pessoas. Olha, eu já tentei, pessoalmente, eu pensei nas minhas palestras, eu vou dar-lhes esses dados e as pessoas sérias ficaram interessadas. E não, nada desse máximo causava intriga, vieram e se foram. Nós devemos aspirar e levar ao fim o método da Kabbalah. E tudo isso foi revelado para nós, e então se voltará nosso. E os cabalistas escrevem que nós temos que ajudar as pessoas que revelem isso entre si mesmos. Não há um propósito ao redor disso. O moderador diz. O moderador disse que uma palestra que tivemos com o professor em que você me mostrou alguns textos, diziam que a Terra tinha tal propriedade, eles estão em choque porque eles também tinham descobrido isso recentemente. E, na verdade, sim, eles escreveram há 2.000 anos atrás, Abrão sabia disso há 6.000 anos atrás. Então, assim, que eu digo que 100 anos de agora, Abrão e vibram e nos seus dois pés. Então, como é que essa relação, esse grande segredo pode influenciar? O que vão fazer vocês com essa informação? Disse o Rabi. O Rabi disse, isso é que diz que caminhava sobre os dois pés. Bem, o Rabi disse, isso está escrito na Torá. E no extrato do Zohar que fala disso, disse o moderador. Uma pergunta rápida. Estamos sem tradução no momento. Só temos tradução, só temos o russo. No extrato basicamente diz que eles falaram das histórias somente do ponto de falar todos os segredos superiores. O Ravi diz, isso é interessante. Não há realidade, segredos nesse mundo. Somente que agora vocês desejam, sabem, não podem revelar para si mesmos. Isso realmente é o segredo. Todo mundo está realmente aí aberto diante de todo esse mundo de força que está aí, podem controlá-las, utilizá-las, mas nós não temos meios para poder aproximar e ver essas forças superiores, porque nós existimos na realidade limitada com nossas qualidades internas e podemos expandir as nossas qualidades e ver isso e se existimos também num mundo totalmente diferente. O moderador diz, é interessante que a Kabbalah fala acerca de misticismo, e isso não, Kabbalah
E todas as religiões estão baseadas em todos os tipos de histórias. Você diz que as pessoas não estão interessadas nessas pessoas, agora as pessoas estão interessadas nas histórias. O Rav diz, sim, sempre a Kabbalah é a culpa de tudo. A Kabbalah, ele explica, ela somente fala do método de como pode revelar as coisas conjuntamente, não há nada. Nisso de se dar culpa, acusar a Kabbalah como misticismo ou adivinhação. Então, esse é o problema, porque nada mais é odiado nesse mundo do que a Kabbalah. Porque fala da natureza, de mudar-se a si mesmo. Quem quer mudar isso? Quem quer mudar a sua natureza? Qual é a meta desse moderador? A pessoa não vê a meta, não sabe o que quer. Simplesmente fecha-se como uma criança e não sabe de nada. Não existe e pronto, esse moderador. Assim que uma pessoa muda a sua natureza, assim se revelará a natureza e o Criador. E assim nós fazemos certas ações, assim igual como as religiões, um grande futuro. E não entendem isso, o Rabi diz, porque funcionam no mesmo método egoísta. Para ser como o Criador, você tem que crer e voltar-te dentro. E é uma direção completamente distinta e eles não estão preparados para isso. Então nós entendemos que há uma razão pela qual as religiões falam da Kabbalah. Precisamente o judaísmo odeia a Kabbalah. Você vê o que está sucedendo esses milhões de anos, esses milênios contra a Kabbalah. Perguntas somente, temos 5 minutos. Um entrevistador, um moderador. Nós temos um anúncio. Recordamos um congresso na Europa, que será 10 e 11 de setembro. Ele será em Praga. Para todas as pessoas que estão estudando, inclusive querem começar a estudar, registrem-se. Há vários tipos de perguntas. O Rabi diz, vocês são muito mais sinceros ou mudando? O Rabi diz, eu não creio que seja uma nova ideia, mas pergunta, quem tem essa pessoa, a raiz espiritual de seu Rabi? Uns têm aqui, outros não sabem o que está ocorrendo aonde, e devo correr para quem, eu estou fazendo algum tipo de... Mas o que está destinado para a pessoa, isso vai ocorrer. Nós não podemos influenciar nada, exceto uma coisa, a conexão entre nós e os amigos para criar o revelador, o Criador entre nós. Tudo está absolutamente determinado para nós. Moderador, como eu posso saber onde deveria viver realmente? Ou saber se onde nasci é onde eu deveria estar vivendo? O Rabi diz, vocês têm de sentir aonde vocês podem desenvolver, onde pode ocorrer o seu desenvolvimento espiritual, porque um grupo está em um lugar, o outro no outro. Se vocês têm um certo nível espiritual, então aí vocês vão se dirigir a um lugar ou outro. O mesmo ocorreu comigo. Mesmo para mim, o meu professor não me permitiu mudar para vocês. Todo dia eu tinha que ir a ele 2 vezes ao dia. Então eu recomendo que não se apurem com isso. Tem agora a internet, todos os meios de comunicação. É rápido e facilmente, vocês podem até permanecer onde estão, em sua localização geográfica, e se realizar espiritualmente, pois irá ver. Venham a um congresso e verão o que vocês têm que fazer com vocês mesmos para incrementar a conexão entre vocês, porque o futuro de vocês irá revelar-se na conexão. Moderador, é verdade que os africanos saíram pelo tema, pelo calor, pelo clima caloroso? Não, isso vem pelas 4 fases, não é porque tem uma maior implementação,
doações aos asiáticos, aos amarelos, aos vermelhos, aos brancos, aos negros. Não. São qualidades bastante arbitrárias. E, na realidade, está tudo conectado com as fases espirituais. Nem acima nem abaixo, não de baixo acima. Não é porque o sol está brilhando que a pele se voltou escura. Assim que todas as razões inferiores ocorreram e vêm da razão superiores. Moderador, podemos dizer que o Mar Morto se pode unir com o Mar Mediterrâneo? Sim, é possível. Podemos fazer esse cálculo. Isso pode ocorrer. Isso pode ocorrer através de duas diferenças em adicionar água fresca a algo no Mar Morto e nada mal irá suceder. Porque a água do Kinneret não é o suficiente para preencher esse ódio do Mar Morto. Pode uma pessoa mudar suas qualidades internas e influenciar mundos externos e a natureza, por exemplo, deter? O Rabi diz, sim, é claro que sim, a natureza diz que isso é possível, mas também não é realista. Então, eu recomendaria que não pensem nessa direção. Ademais, também recomendaria que não falem nesses temas. Hoje em dia, não creio que não receberão nada dessa escolha. Receberão resposta de algo que provavelmente não existe, que escutaram. Uma resposta. Nada de tolices, nós estudamos Kabbalah. O moderador diz, é muito importante, temos que esquadrinhar essas coisas. Bem, mais importante que nos fala hoje em dia, o moderador, pode ser que todas as mudanças do mundo sejam internas e não externas. O Rabi diz, não nos confunda dessa maneira neste momento, porque não estamos nesse nível de desenvolvimento. Provavelmente será adaptado para nós e nós vamos saber como as coisas ocorrem. Assim que um moderador diz a natureza, as ações negativas de uma pessoa podem trazer tragédias e dor. O Rabi diz sim, sim, naturalmente, em cada um de nós. Moderador. Necessitam todas as pessoas encontrar esse... O Rabi diz, na realidade nos toma toda a vida, inclusive mais do que uma vida, a chegar à nossa verdadeira meta. E quando nós chegamos à meta, a combinação de nós mesmos, então podemos dizer que chegamos à meta e finalmente eu cheguei à meta da criação, e até esse momento final a pessoa não poderá a meta poderá ser possível, mas todos nós vamos chegar a essa meta juntos. E eu desejo a todos o melhor e convido a todos a nossa convenção em Praga, e até que nós possamos nos ver novamente. Boa tarde.